Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar para vocês informações técnicas numa linguagem um pouco mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso. E também aproveitamos para divulgar algumas entidades filantrópicas que precisam muito da ajuda da gente. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo do Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal, tá? Dê o seu like, clique no inscrever-se e clique também no sininho. Assim você vai ter as notificações de quando o canal tiver novos vídeos. O vídeo de hoje é bem interessante, né? Por que as minhas plantas não continuam belas, tá? Como elas estavam na floricultura? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês alguns dos meus trabalhos, né? Esse trabalhinho aqui, o livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas, tá? Em 10 capítulos a gente coloca tudo sobre o cultivo das plantas suculentas. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, a parte da classificação das espécies. Essa pergunta veio da Joana e Jubiele, mas muitas pessoas devem fazer esta mesma questão. Então eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre esse problema, porque que nas floriculturas as plantas estão bonitas e depois quando você compra elas acabam definhando ou até morrendo. Fique até o final desse vídeo que eu vou comentar várias situações que talvez vocês nunca tivessem percebido. Eu acredito aqui que muitas pessoas não fazem ideia, né? Mas normalmente essas plantas que vocês acabam comprando, tá, nas floriculturas, nos supermercados, garden centers, elas já chegam estressados nos pontos de venda. Então eu vou comentar aqui um breve relato de como é que essas plantas, flores, samambaias, plantas verdes, chegam até a sua casa. Bom, em primeiro lugar, essas plantas estavam no centro de produção, ou seja, ou numa casa de vegetação, numa estufa, na sua origem com o produtor. Ou seja, elas estavam na melhor condições possíveis de iluminação, umidade, irrigação, a rega, né? Umidade relativa do ambiente, temperatura, etc. Né? E daí elas vão para centro atacadistas, né? Seja ela CEAGESP, o sistema de leilão da Ulambra, outros CEASAs, né? E depois daí é que vão para as lojas, que são os varejistas. Vocês entenderam que tem um longo percurso? Então, imagine se vocês forem do norte e nordeste, estão recebendo muitas vezes plantas que saem do sul, tá? Ou seja, CEAGESP, ou seja, CEASAS, ou ainda mesmo o leilão lá da Ulambra, ok? Então, imagine para chegar em Manaus, né? Imagine chegando, tá, em Teresina. Esses produtos normalmente são transportados por caminhões, tá certo? Então, os vasos, principalmente, elas não são raramente são transportadas via avião, tá? Então são dias e dias que essas plantas acabam ficando dentro do caminhão. Normalmente essas plantas chegam estressadas no centro de varejo e quando chegam na sua casa, tá, que é o ponto final, né, elas podem acabar definhando ou até morrendo caso você não cuide dessas plantas. Essas plantas, a grande maioria são recuperáveis, então a gente criou esse canal
para tentar passar para vocês, tá, todas as técnicas. Então aproveito para quem está chegando agora, tá, assistir os outros vídeos, tá, deste canal. Eu tenho 7 ou 8 playlists, tá, separados em categorias, né, substratos, adubos, pragas, vasos. Tá bem interessante. Se vocês puderem, tá, assistam, que você vai ter muitas informações importantes e interessantes. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Vale dizer também que nesse período em que as plantas estão transitando, muitas vezes as pessoas nem regam as plantas, tá certo? Então é muito complicado, tá certo, dizer todos os problemas que ocorrem. Vocês já devem fazer ideia, né? Imagine as plantas no caminhão que não tem a refrigeração. É muito comum a gente ver isso, tá? Caminhões sem refrigerações para as plantas, ok? Então, tudo isso soma, tá, para que as plantas acabem chegando na sua casa com maior estresse. Mas essas plantas, elas têm a sua recuperação, tá? Primeiro, acredito que você tenha que entender melhor a espécie que você adquiriu, tá certo? Eu já comentei aqui sobre o girassol e a crista de galo. Existem outras plantas também conhecidas como anuais, ou seja, são plantas que elas, após florescerem, frutificarem, tá, ela normalmente acaba senescendo, ela acaba morrendo. Essas plantas em si vocês não tem como recuperar. Assista esse vídeo que está bem interessante. Com relação às outras plantas, chamado perenes, tá, esse você pode recuperar, tá, mas é interessante que você conheça espécie por espécie. Esse ponto é tão importante. Eu fiz um playlist se você conhece a espécie e falo um genérico da espécie, que é muito importante para você começar a cultivar ou, nesse caso, recuperar as suas plantas. Professor, então como é que eu faço para recuperar as plantas? Não é simplesmente comprar o vaso florido e deixar na prateleira em casa ou no jardim da sua casa. Existe todo um processo para você recuperar e para você manter essas plantas, tá certo? A palavra recuperar é um pouco pesada, tá certo? Mas, na verdade, o que ocorre é isso mesmo, tá certo? Depois de uma viagem longa, dependendo da onde essa planta foi produzida e chegou até a sua casa, pode ter levado dias até semanas. E a gente precisa, na verdade, recuperar as plantas desse estresse momentâneo, né? Então, como eu já disse para vocês, acabei de dizer agora para vocês, tá? Você precisa conhecer melhor a espécie que você adquiriu. E depois disso, você vai colocar essa planta num ambiente mais adequado para elas, fazer a rega mais adequado, se for o caso, substituir o substrato, tá certo? Começar a realizar a adubação, porque nessa fase do transporte, ninguém fez adubação, viu? Tá? É muito raro a gente ver alguém que faça alguma adubação nesse trajeto. Então você vai ter que fazer a adubação. Quais os adubos que eu tenho que utilizar? Eu já comento aqui em vários vídeos, né? Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. E vale também comentar, tá certo, que só os vídeos talvez não seja o suficiente. É interessante que vocês leiam artigos, leiam livros e, se possível, participe de oficinas e cursos. Eu não sei se ficou claro todo esse processo na qual a planta passa desde a sua produção, né, até chegar na sua casa, tá certo? Esse trajeto muitas vezes é longo, tá certo? Muito trabalhoso, e as plantas com certeza vai estar se estressando
com relação, tá, a todo esse processo. Os cuidados que nós devemos ter são todos esses cuidados que eu comento nesse vídeo, ok? Eu agradeço as duas ouvintes do canal, né? E peço para que outras pessoas também encaminhem as suas dúvidas e as suas sugestões. Estamos pedindo para vocês qualquer ajuda, qualquer tipo de ajuda. E se vocês tiverem também brinquedos para essa criançada, brinquedo podendo ser brinquedo usado, isso seria muito interessante e fará muitas crianças felizes. Ajude você também. E finalmente peço ajuda, tá? Peço a sua ajuda para o canal. Nós estamos com mais de 165 vídeos, tá? Muitas informações. Assista os playlists do nosso canal e pedimos a sua colaboração, clicando aí no joinha, tá certo? E também inscrevendo nesse canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.